neste bloco nós vamos conversar com ela, que faz perícias em processos de adoção e depois de escutar várias histórias, resolveu escrever um livro, As Histórias de Adoção, As Mães, Solange Diuana. Obrigada. Tudo bom, Solange? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Por que esta ideia de escrever esse livro? Como você abriu, né? Eu faço os estudos nos processos de adoção e sempre a gente pede um feedback, né? A gente faz um grupo reflexivo e no feedback as pessoas sempre diziam que o momento que elas mais gostaram do trabalho em grupo foi o momento dos depoimentos, que a gente levava uma pessoa. E aí eu fiquei pensando de que forma eu poderia multiplicar esses depoimentos para poderem chegar a mais pessoas, né? E são histórias muito interessantes. E um dia, conversando com a Ana Amélia, a coautora do livro, que é mãe adotiva de 2 crianças lindas, ela me contou que quando ela estava querendo adotar, ela leu um livro que uma amiga dela, que estava morando nos Estados Unidos, mandou para ela, e o livro era sobre revelação da adoção, como revelar para o seu filho. E nesse livro, através de como revelar, tinham as histórias das pessoas, e foi muito importante para ela conhecer essas histórias. E eu falei, puxa, eu tenho maior vontade de escrever algumas histórias, tem histórias tão interessantes, mas eu sozinha eu sei que não dou conta, né? Aí ela falou, vamos escrever juntas? Eu topo. Aí eu falei, nossa, a parceira ideal, né? Porque aí vem uma visão de uma profissional, uma psicóloga que trabalha na área e de uma mãe, e falando para diferentes pessoas. Então, foi parece que não tinha nenhum tipo de literatura que relatava casos, né, de adoção aqui no Brasil. Tem esse lado também? Não, na realidade tem um livro de uma psicóloga que trabalha já há muitos anos, ela é pesquisadora, Lídia Weber, no Paraná, que ela escreveu Pais Adotivos, Filhos Adotados, ou vice-versa, Filhos Adotados, Pais Adotivos. Enfim, e ela pediu que as pessoas escrevessem as suas histórias e enviassem para ela. Então ficou um formato muito diferente, porque algumas pessoas escreveram, sei lá, 10 páginas, outras pessoas escreveram 2, algumas ficaram numa visão muito religiosa da situação, outras ficaram numa visão, sei lá, um pouco caridosa. Então tem um perfil um pouco diferente. Aqui foram depoimentos, assim, e a gente tentou nos depoimentos contemplar algumas das situações, né? Desde o momento que a pessoa pensou em adotar, como é que foi o encontro com o filho e como é que foi revelar para esse filho a chegada dele na família extensa, porque às vezes essa criança é desejada pelos seus pais, mas não necessariamente pelos tios, avós, primos. Como é que essa família extensa recebeu essa criança, que tipo de preconceito enfrentou na sociedade. Então a gente traçou assim alguns pontos que a gente não gostaria de deixar de abordar e deixamos a entrevista correr, né? A pessoa falar naturalmente, mas a gente tentou pontuar em todas as entrevistas esses temas, né? Esses temas que eu acho que são fundamentais para quem quer, né? E para quem também gosta de ler essas histórias, né? Para ficar uma coisa mais homogênea. Solange, qual é a parte mais difícil para as mães nesse processo de esperar o filho adotivo? Eu acho que uma gestação biológica demora no máximo 9 meses, né? Claro que tem filhos prematuros aí. E uma gestação jurídica, a gente não sabe quanto tempo demora. De acordo com o perfil da criança desejada, pode demorar aí 3, 4, 5 anos. Então, essa incerteza quanto ao tempo de espera, quanto quem vai ser o meu filho, será que eu vou amá-lo incondicionalmente como eu amaria um filho biológico? Então essas são questões que geram muita ansiedade, né? E medo, eu acho que é um medo mesmo. Como que vai ser eu colocar dentro da minha família, no lugar de filho, uma criança que eu não conheço, que eu não sei, né, a origem, se fez pré-natal, se tem alguma dificuldade de saúde. Então, acho que são coisas normais que acontecem, né? Quando você está grávida biologicamente, você também tem uma preocupação de fazer um pré-natal, fazer exames, cuidar dessa criança. E quando você está, né, numa gestação jurídica, você não pode cuidar, só depois. Então, esse só depois, eu acho que gera muita ansiedade. Então, você acha que toda essa burocracia, às vezes, acaba fazendo quem está interessado em adotar acabar desistindo? Porque há muita burocracia, muita demora. Olha, eu
acho que quem quer realmente não desiste, né? Até porque eu entrevisto pessoas que às vezes ficaram 15 anos, 20 anos tentando uma gestação biológica. Venderam carro porque é caro, fertilização in vitro é muito caro, inseminação artificial é muito caro, é muito doloroso, tomam hormônios que mexem com o emocional, mexem com o físico, e as pessoas investem aí 10, 15, 20 anos numa tentativa de uma gestação biológica até esgotar todas as possibilidades. E aí você esperar um filho na justiça que vai chegar, né, 3, 4 anos, eu acho que se você realmente quer, você vai esperar. A experiência mostra que as pessoas que realmente desejam suportam, né? Não sozinhas penso que é mais difícil, mas se tiverem um apoio do grupo, a gente tem um grupo de discussão e de reflexão chamado Café com Adoção, onde as pessoas vão ali e se colocam, trocam, e a experiência do outro que sofreu, esperou muito tempo, mas que recebeu aquela criança e hoje está feliz com a criança, te anima, te estimula também a esperar, né? Eu acho que é um trâmite diferente do trâmite biológico, mas é um tempo também diferente, mas é possível. Por que isso demora tanto tempo? Porque na realidade a adoção é uma medida excepcional. Está na lei que a criança tem o direito de ficar com a sua família de origem, né? Excepcionalmente numa família substituta. Então é preciso, primeiramente, esgotar todas as possibilidades de deixá-la na sua família de origem. E aí, esse tempo às vezes demora, né? Porque até que se busque essa família, até que se veja se realmente não é possível reintegrá-la à família, se alguém da família extensa, por exemplo, um avó, um tio, uma madrinha, pode ficar com essa criança. Então, depois disso é que essa criança vai para adoção. Então, também às vezes é um erro as pessoas pensarem que todas essas crianças que estão nos abrigos estão destituídas do poder familiar e podem ser entregues em adoção. Isso não é uma verdade. Eles estão ali provisoriamente, enquanto seus pais, por alguma dificuldade, né, não podem ficar com eles, e aí esse estudo vai ser feito e vai se tentar uma reintegração, caso não se consiga, que ele vai para adoção. Então, por isso que tem, né, esse tempo de demora aí. Quando a criança ela é retirada da sua família de origem, devido a abusos sexuais, violência em geral, ou ela não está tendo uma vida como ela deveria ter, ir à escola, etc. Como o projeto trabalha com as famílias e com as crianças? Existem alguns projetos, né? Por exemplo, uma família acolhedora pode acolher uma criança que por algum motivo sofreu algum tipo de violência e não pode ficar com a sua família naquele momento. Então tem um projeto chamado Família Acolhedora, que é uma forma alternativa de colocação numa família, porque não fique num abrigo que é mais impessoal, enquanto que essa família está sendo cuidada. Às vezes uma questão de droga, uma questão de desemprego, ou então a gente viu há pouco tempo a sua casa desabou, né, enchente, tem um problema de habitação. Então essa criança é colocada, né, temporariamente num projeto chamado Família Acolhedora, ou temporariamente num abrigo, e até que essa família consiga, né, cuidar dessa questão. Se for possível, volta para essa família. Agora, em alguns casos, como você mesmo disse, a negligência é tamanha, a falta de cuidado, a falta de possibilidade, que aí o juiz pode entender que essa criança tem que ser destituída do poder familiar e entregue para uma outra criança definitivamente, que aí é em caso de adoção. Entendeu? Tem a possibilidade de ser provisoriamente, enquanto que essa família é cuidada, e também ela é incluída em projetos sociais. Se for o caso, ela recebe uma cesta básica, ela também recebe cuidados, escola de paz. Tem alguns projetos aí para tentar, né, reorganizar essa família e aí reintegrar essa criança. Se esses projetos não derem conta e se essa família no decorrer desse tempo não se mostrar capaz de receber essa criança novamente, aí essa criança é colocada em adoção. Solange, obrigada pela sua entrevista. O Jogo Aberto fica por aqui. Até a próxima.